O que fez um homem que, em outros tempos, falou coisas de que se envergonhava, a passar para um isolamento teológico? Poderia partilhar conosco algo desse processo? Se há um processo, não sei. Sim. Na verdade, tem uma linha de continuidade de fundo, porque se vocês pegam, por exemplo, minha tese doutoral, né, que é Teologia e Prática, se chama, de 78, eu defendi em 76, na verdade foi publicado em português em 78, porque eu tive que traduzir, etc. Português. Lá tem, eu já coloco, por exemplo, no capítulo 12, segunda parte, né, que o principal é a fé, que dá transcendência, que a partir dela tem que se enfrentar a questão do pobre, a relação com o marxismo, etc., para purificar o marxismo e ultrapassar o marxismo, porque tem uma dimensão transcendente, em seu escatológico. Eu já digo ali em princípio, né? E não retratei, jamais retratei isso ali. Quer dizer, em termos teóricos, as coisas estão colocadas ali. Agora, quando você trata no debate realmente concreto, né, bota aqueles dois documentos, a libertação crítica, os outros ataques, etc., aí tu cede um pouco em função da conjuntura, né? Conjuntura. Então você por causa da polêmica, da briga polêmica, né? Então tu não mantém aquele rigor teórico, na verdade, tu acaba cedendo. E aí, na verdade, você tem artigos meus que eu ataco realmente o Vaticano. Inclusive, até me arrependo, hoje tenho até vergonha de dizer, tomara que nunca mais republique. Alguns já foram esgotados, né? Eu tenho um livrinho meu chamado Comunidade Eclesial e Comunidade Política. É um livro muito redutivo, muito miserável, desrespeitoso com a hierarquia, com a doutrina da igreja. Aliás, está esgotado, graças a Deus. Né? Eu não sei, eu teria vergonha de pegar esse livro ali. Então, porque era em cima das conjunturas, então você esquece um pouco os princípios, essa é a verdade. Então, tem aquela reserva, aquela distância, aquela serenidade, aquela altura, eu diria, né? Solve Vitor Inechesse, é do alto que você resolve, né? Do alto da fé, do alto da visão divina, aí tu vê a relatividade das coisas, tu mantém a verdade e também a relatividade das coisas. Então aí eu cedi realmente várias coisas bestas que eu... Aliás, não posso nem fazer a retratação como Santo Agostinho fez no fim da vida, né? Porque é muita besteira. Santo Agostinho tem lá uma vida, né? Muita coisa besteirada, né? Não vale a pena, seria que jogar no lixo, queima, esqueça, não reproduza mais, né? Inexista, né? Se você pudesse assim detonar de vez, né? Então, ali geralmente cedeu. Mas em termos teóricos, mas depois, com o tempo, eu fazia uma chamada epoquê, né? Essa redução. Eu via que havia uma redução ao imanente, ao político, faltava essa dimensão transcendente, escatológica, dimensão sobrenatural, né? Mas tem que estar bem, mas vamos compreender, é o momento. Tá? Mas, queridos, quando a gente faz economia da verdade, a gente sacrifica a verdade, né? Aí, como disse, o sono da verdade produz monstros. Produz reduções, produz... Por exemplo, o movimento sem terra nasceu da teologia da libertação. O movimento sem terra, tudo. Mas depois, claro, redutivo. Não está bem, mundo, não te esquece. Eu até me lembro que uma vez um cara disse assim, Clodovis, por que tu fala de morto? Vamos falar dos vivos para salvar os vivos. Deixa as águas do purgatório se existir. Se queimar, se acabar. Meu querido, nós nos preocupamos com os vivos e os mortos, não é porque nós achamos que os mortos vivem. Em Deus, de outra maneira. Que a vida não é só isso que a gente vive, né? Não, esquece. Eu dedico 9 décimos, era um padre, do meu tempo para o trabalho social. E 1 décimo para as velhas que querem se confessar. Gente, como é que você considera Deus e a Eucaristia, a transcendência a esse nível banalizado, né? Inclusive como se fosse o resto do resto? Não. No sentido, eu pacientava um pouco no começo, mas essa é doença infantil, vai passar, essa é catapora, não passa nada, piora. Encroa aquela pessoa e se fixa naquilo e pronto, cria aquelas horrores, né? Redução e depois violências, maquiavelismo para ganhar a eleição, a gente faz isso, faz aquilo, mente, também engana, né? Mas não pode. A verdade é, você tem que manter a verdade. Claro que você pode dosar, às vezes, porque a pessoa não está madura ainda, né? Mas não pode ofuscá-la totalmente. A verdade é libertadora, só a verdade salva, né? Dizia o Bolsonaro, né? Salva a candidatura dele. Bom, mas então, realmente, uma coisa, viu? Eu sempre fui desculpe falar biograficamente, né? Eu acho até besteira. Eu aprendi
estoicos que a gente não deve falar em eu. Esqueça o eu. Eu não vale a pena. Mas devo falar, porque já que tem um nome, né, Clodovil? Eu sempre fui muito honesto intelectualmente, viu? Quando eu sinto que não é a verdade, não me interessa, não interessa. Mas todo mundo, não me interessa todo mundo. Eu estou vinculado à verdade, só me sinto escravo dela, nada mais dos outros. Nem de grupos, etc. Você saiu dos teólogos da libertação? Se eles estão errados, eu saio mesmo. Se eles estão limitados, se estão bloqueados, saio, critico. A partir da... Mas, Clodovil, você não tem pena, porque você criticou, o cara se sentiu sentido e o Vaticano foi em cima. O Vaticano utilizou você para combater os... Mas, querido, amigo, sim, de todo mundo, mas amigo primeiro da verdade, já dizia o velho Aristóteles, né, sobre Platão. Amigos Platos, machos amigo velho. Amigo da fé de Cristo, da verdade cristã e... mais do que de você, de defender. O João Sobrino veio em cima de mim, me criticando porque eu tinha defendido ele. Não pode sacrificar em função dos amigos, né? É que fazem os políticos, sacrificam os princípios para ganhar a eleição. Não se pode entrar nessa coisa, né? Então, eu sempre fui muito rígido desse ponto de vista, comigo mesmo, muito honesto comigo mesmo. E é como disse Aristóteles, no começo da metafísica, né? A verdade, pouco a pouco, foi se impondo ela mesma, foi constrangendo a razão a aceitar, e a pessoa foi descobrindo assim. É assim. Na verdade, eu imagino que seja o Espírito Santo, imagino eu. Eu sempre peço ao Espírito Santo que me ilumine, né? Aliás, eu fui um dos poucos professores que sempre antes das orações, vamos rezar, gente. Vamos rezar o Espírito Santo. Porque teologia, se não vem a iluminação lá de cima, acaba na heresia. Vamos rezar. Pai, nossa. Até hoje. Hoje, quando eu não começo a teologia sem uma rezando. E quando estou com crise, como São Tomás de Aquino fazia, desço uma capela, enfio a cabeça lá quase dentro do Cristo, enfio quase dentro, mas encosto bem, para ver se bloqueia aqueles horrores que não consigo descobrir, né? Porque a teologia é a fé que se exprime, se fala, e a fé é um dom, a fé é sobrenatural, porque se teologar vem de Deus, né? É uma graça. Pedro, não foi o carne e o sangue que te revelou, foi o Pai. A gente acolhe, então é uma luz sobrenatural, né? Por isso que São Tomás de Aquino, inclusive, diz a teologia é a marca, como é que ele diz? O carimbo da sabedoria divina na cabeça da inteligência divina infinita na cabeça do... É uma marca. Então vem de lá a iluminação. Ou seja, eu não acredito no teólogo que não reza. Não acredito. Ele não aguenta a verdade da fé. Ele não consegue penetrar. A verdade da fé, ela tem que se revelar a você. E na oração, e na humildade, e suplicando, e chorando. São Tomás de Aquino, incrível, ele chorava quando não conseguia resolver, pedia a Deus que iluminasse. Eu pergunto assim, teólogo chora para poder entender as coisas de Deus, as luzes de Deus? Qual é o teólogo que chora hoje? Né? Se você consegue chorar, realmente você tem o dom das lágrimas, o dom da sabedoria, e consegue, então, ser aluno do Espírito Santo, ser instruído pelo Espírito Santo. Ele vai te instruir pela tua humildade, porque Deus revela aos pequenos, Deus humilde seus segredos, no vida a Cristo, Mateus 11. E Santo Agostinho fala várias vezes, quantas vezes eu chorei para que aquela verdade transcendente à nossa cabeça se revelasse no meu íntimo. Dizia, até que Deus me consolou e se revelou em mim. Então, se não tem essa emoção de fundo, você nunca vai perceber a verdade de Deus, né? E Deus me deu essa graça, né, de poder, então, realmente sentir, né, de dentro e me abrir a Deus. Né? E vocês perguntam, mas onde é que tu aprendeu? Não aprendeu nada, o Espírito Santo me revelou. Quem que me disse? Essas coisas que eu escrevo ali. Não são coisas evidentes, na verdade. São coisas mais evidentes na fé. Mas são tão evidentes que a gente não enxerga, né? Evidentes cegantes, né? Ofuscante, é tão claro. Né? Como o ponto do nariz está tão evidente, está perto do olho, mas tu não olha. Você não tem viés. Bem, é um pouco assim, desculpe essa confissão, um pouco sem muito pudor. Se vocês quiserem, a gente faz a parte B do evento amanhã também, tá bom? Aproveitar, o Frei Clodovil fica mais um pouquinho. Ele chegou essa madrugada do Acre e está voltando amanhã, né? Ele só veio justamente para essa noite de eventos. Sou monge tem que voltar para o mosteiro logo. Mas, só para completar essa pergunta do padre François, muitas pessoas querem saber como foi o testemunho do Frei Clodovil, né? Um grande teólogo da libertação, dos pioneiros, que depois se afastou, né? O livro aqui
e ele tem 2 textos, né? O primeiro texto é o texto inédito, que, né, o padre José Eduardo comentou, e o segundo texto é um debate de 2007, que foi o momento assim, onde o Frei realmente ele rompe com a teologia da libertação, né? E nesse debate tem um pouco do testemunho dele. Ele escreve em algum momento, e no final do livro tem 2 entrevistas assim, mais informais, que também ele comenta um pouco do testemunho dele, né? Dá para depois vocês mastigarem um pouquinho lá, tá bom? Eu quero fazer um corretivo. Não. Aliás, queria fazer um corretivo também. É a mesma coisa, que eu rompi com a teologia. Não. A verdade é assim, a teologia realmente, como ela está se dando, realmente eu acho que ela entortou. Não entendeu? Ela entortou. E eu faço a crítica disso, né? E, de novo, volto à crítica. Mas o propósito, o projeto de uma teologia é necessário, é útil e oportuno, como disse João Paulo II, né? Ou seja, não uma teologia que seja a totalidade da realidade, ou seja, como enfiar o mar num copo, impossível. Botar toda a realidade da fé, o céu, os mistérios de Cristo, na libertação do pobre, social, impossível, porque ele é relativa, né? Ou seja, para mim a libertação é uma dimensão da fé necessária, intrínseca, porém não é o total, né? Tem muito mais, tem a libertação da morte, a libertação do pecado, a libertação da angústia, a libertação de tudo, que supera, evidentemente, né? Ou seja, ela não pode ser uma teologia integral, não pode. É uma parte da teologia total, né? Quando escrevi esse livro meu, Teoria do Método, né? Que é muito usado, aliás, por ali. Eu sou mais conhecido mesmo estudando por causa desse livro, que é manual, né? Quando eu vi a teologia de libertação, inclui um dispositivo, uma dimensão, uma parte, porque a libertação social faz parte da obrigação do cristão, né? A justiça, né? A paz, o cuidado dos pobres, faz parte. Porém, parte não é o todo. Não é o todo. A parte faz parte. Então, não pode ser integral como eles querem, uma teologia integral. Né? Não pode. É uma parte. É que nem pegar uma parte, que nem pegar um carro, querer andar com 2 pneus. Não é possível. Arrasta no chão. Tem que ter a totalidade. Né? Então, como parte, ela precisa, inclusive, precisamos dessa teologia. Viu? Então, eu não rompi com o projeto, com o propósito. E tem gente que faz isso. Por exemplo, eu dei um exemplo de teólogo de libertação, não viram incrível? São cegos. Aquela mariologia social é uma mariologia da libertação. Aliás, o título que eu queria dar, mariologia da libertação. Eu mandei para os editores, disse, não vende, libertação não vende mais. Está fora de... É alto hoje em dia. Não compra, você sai perdendo. Bota outro título aí, palatável, né? Comercialmente palatável. Botei, social. Social passa. Né? Mas, na verdade, é um tratado de mariologia da libertação. Porém, eu parto de onde? Maria, Mãe de Deus, Virgem, Imaculada, tudo. E quais são os reflexos, né, as partes, as projeções sociais, né, como paz, que move também os movimentos revolucionários, como aconteceu no México, na Senhora de Guadalupe, né, como aconteceu também na Polônia, a identidade do polaco, Częstochowa, resistiu ao nazismo, resistiu à divisão, resistiu ao marxismo, e está lá o povão lá, católico, mariano até o osso, né? Então, tem uma dimensão libertadora de Maria, mas não é a única. Cadê a Mãe de Deus? Cadê a Imaculada? Cadê a Virgindade? Né? Porém, eles nem viram que aquilo é um tratado de teologia da libertação, em chave mariológica. Ou seja, Maria com a dimensão libertadora. Ou seja, a libertação é uma dimensão da fé necessária. Não? Gente não pode hoje ver no Brasil sem se interessar com justiça, com a promoção a ecologia que está sendo destruída, a Amazônia, né? Eu estou lá na Amazônia. Né? Eu sinto no meu quarto, entram agora não, as cinzas, né, das queimadas, eu tenho que varrer o quarto 3, 4 vezes por dia, é impossível, é evidente, está na cara, e não pode continuar assim, porque é um jardim que serve para todo mundo isso, temos que cuidar, né? E negar isso e não fazer nada, não é possível, tem que fazer, né? Porém, é uma parte da fé, não é o todo. Não é o todo, é uma parte. E é integrante. Eu não rompo com a teologia. Eu redefino ela. Uma parte, um dispositivo da teologia global que supera, claro, de longe, incorpora, mas supera. Integra, mas vai muito além. Né? Abraça, mas ultrapassa.